Gente, quero fazer este vídeo hoje o mais orgânico, o mais simples, o mais verdadeiro, né, possível, para poder chegar próximo ao que foi essa live da Lauren que ela fez no domingo, né? Muita gente mandou mensagem: Luiz, tô preocupado, enfim, não entendi direito o que aconteceu ali naquela live da Lauren. Eu também confesso a vocês que não sou muito bom em inglês, então já faço meu agradecimento ao Lauren Harreg Brasil, que eles sempre colocam legendas nas lives da Lauren, postam lá no canal deles. Eu vou deixar o link dessa live aqui na descrição para caso alguém queira assistir. Muita gente preocupado porque a Lauren chorou, porque a Lauren se emocionou, e aí as pessoas acabam confundindo um pouco, e eu quero conversar um pouco sobre isso. Eu fiz até aqui, anotei aqui uns tópicos, né? Das coisas que eu achei mais marcantes na live pra mim, né? Ao meu ver, e que eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre. Primeiro de tudo, a Lauren começa a live se abrindo, né? Mostrando o que ela acha sobre essa cultura do cancelamento, dos julgamentos, mostrando, tocando na ferida, né? Expondo as suas próprias feridas. E é isso que eu achei muito interessante, assim, de início, porque é muito normal a gente ver, né? Sobretudo nos artistas mais jovens e do pop em geral, do teen também, né? Eu não sei se a Lauren se enquadra muito mais, né, hoje em dia nesse pop teen ali, mas a gente sabe que no fandom existem muitas pessoas ali que ainda são adolescentes e ainda, né, estão ligadas a isso. E uma coisa muito bacana é justamente que geralmente os artistas, né, em geral, sobretudo esses teens, eles falam muito sobre você amar o próximo e você não julgar e você, enfim, né, aquele velho mais amor, por favor. Mas fica muito ali na superfície. É muito aquela frase de efeito, é muito aquele tweet, é muito aquele post no Instagram, né? A gente não vê aquele artista realmente indo a fundo naquilo. E quando eu digo ir a fundo, eu não digo só, muitas vezes, fazer caridade ou coisa do tipo, né? Porque as pessoas muitas vezes ligam a caridade, né? Você fazer algo para alguém, há uma certa bondade ou uma certa, sei lá, evolução espiritual. E para mim, caridade não tem muito a ver com isso, né? E principalmente essa caridade feita à mostra. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É justamente mostrar que como é, né, difícil a gente ver um artista se expondo e se abrindo e mostrando suas feridas, né? Mostrando o quão o julgamento e os cancelamentos fazem mal de fato na pele, né? Então, se expondo para mostrar isso e ajudando a gente a entender, né, o que a gente faz com o que a gente pensa, né? E isso nessa live da Lauren ficou muito, bateu muito nessa tecla durante todo o vídeo, né? Mais pra frente ela vai falar de Trump e de como ela agia em 2015, 2016, falando sobre ele, e como ela age hoje, de como muitas vezes ela só falar e explanar ódio, né, sobre a pessoa, muitas vezes não resolve nada, a pessoa continua sendo uma merda e vai continuar sendo, e enfim, vai ganhar a eleição e vai fazer o que for, e o quão hoje ela já muda a forma, né? Ela já tá agindo mais, né? Ela tá ali na comunidade, tá falando com os amigos, tá fazendo essas lives, mostrando pra gente, tentando mostrar uma nova perspectiva de mundo pra gente, e que isso faz realmente uma mudança. Isso é mais efetivo do que você muitas vezes criar uma tarde, né, no Twitter, do que você às vezes dar fazer um comentário ali. O que é mais efetivo é você realmente fazer algo pela mudança. E isso é muito raro a gente ver num artista jovem e numa artista como a Lauren, que, né, participou de um girl group ali imenso e muito sucesso. Não é comum a gente ver esses artistas tendo essa preocupação,
né? A gente, como eu falei, a gente vai ver, né, criando hashtags, postando coisa, porque isso faz parte. Mas é a realidade mesmo, sabe? Do que a gente pensa mesmo, do que a pessoa pensa, né? Porque o que a pessoa pensa e o que ela transmite, às vezes não é a mesma coisa. Você tá entendendo? Então, isso foi um ponto aqui que eu coloquei pra gente comentar que foi muito importante. Deixa eu ver outra coisa aqui, bem legal que foi dita. É... Nossa, eu escrevi muita coisa, porque essa live, ela foi muito... Eu não ia assistir, é real, porque geralmente eu começo a assistir as lives da Lauren e eu não termino, porque eu não sei inglês e às vezes até quando traduzem, não me interesso tanto assim, tô sendo bem honesto com vocês, mas essa ela me puxou realmente. Eu assisti toda a live e eu me lembro que no dia eu não assisti, né, por motivos óbvios, mas aí hoje eu me peguei assistindo e nossa, passou rapidinho, foram 50 minutos. Daí eu tô vendo aqui um monte de coisa que eu escrevi, mas que até a Lauren falou sobre isso, né? De como muitas vezes você aprende e às vezes uma semana do que você era atrás não é o que você é hoje. E nossa, parece que eu aprendi na prática, sabe? Porque eu me lembro exatamente como era a minha cabeça. Não que essa live da Lauren me transformou por completo, não é isso. Mas eu me lembro como era exatamente ali meu pensamento sobre algumas coisas antes de assistir a live e como eu mudei realmente minha perspectiva em relação a algumas coisas. Então tem coisas aqui que eu escrevi que não vem ao caso falar, mas que, nossa, foram muito importantes. Aqui, por exemplo, eu escrevi, né, da importância deste amor que a Lauren sente, né, dessa intensidade que ela sente as coisas. Porque, assim, foi uma coisa que ela sempre passou, né, um julgamento. Quem é do fandom há mais tempo ali, quem é fã do Fifth Harmony desde o início, sabe do que eu tô falando. Lauren sempre foi muito julgada, né? Sempre muito atacada porque as pessoas diziam que ela era mal educada, que ela não gostava dos fãs, que tratava mal os fãs. E até eu acho que provavelmente eu senti isso, mesmo gostando muito da Lauren e shippando o Cameron, né? Nas épocas lá do Fifth Harmony, que era um negócio muito mais caloroso. Nossa, eu sei disso, que até eu muitas vezes julguei a Lauren por muitas vezes ela bloquear alguém no Twitter ou por ela, né, mandar se fuder. Então, assim, ela sempre foi muito julgada por isso. Mas é algo que eu senti muito nessa live, e eu escrevi isso aqui, é sobre o quão genuíno é esse amor e esse carinho que ela sente pelas pessoas que são fãs dela, né? Que não tá. Isso, nossa, até a gente perceber isso é muito foda, porque assim, não tá ligado apenas em você abraçar e falar, ai, eu te amo, ai, que amorzinho, vamos tirar uma fotinha, sabe? Tá ligado em quando você ama alguém, quando você gosta de alguém, você respeita aquela pessoa e você é real com ela, sabe? E assim, é exatamente isso. Você sabe que ali é algo real. Você sabe que ela não tá bloqueando alguém por bloquear, tá? Ela não escolheu aleatoriamente alguém e falou, vou bloquear aqui. É fã meu, vou bloquear. Não é assim que funciona. Então a gente vai colocando essas caixinhas na Lauren, né? Tipo assim, ela bloqueou uma pessoa porque ela tava falando de Cameron, porque tava falando de qualquer merda lá. Né? E a gente vai julgar a Lauren por isso. Só que tá no direito dela. Você tá entendendo? É isso, ela tá no direito dela e ela pode responder como quiser, principalmente porque, pensa comigo, quantas vezes a pessoa às vezes quer fazer alguma coisa para você falar com você alguma coisa, às vezes a pessoa quer que você haja de alguma forma, que você fale de alguma forma, e você, foda-se, eu não vou fazer o que a pessoa quer. Não é assim. Eu sou uma pessoa, eu tenho autonomia, você tá entendendo? Eu sei como. Eu penso como eu quero. E aí você pensa num artista que
ele faz isso. Ele tá sendo real com o que ele acredita. Então, se ele quer bloquear a pessoa porque a pessoa falou alguma merda, ele vai bloquear. Se a pessoa falar alguma coisa com ele, xingar ele xinga de volta. Ele não tá sendo profissional, não tá sendo... Não sei nem como é o nome. Mas pensa comigo, é a realidade. Por quê? Quantos artistas muitas vezes passam por isso? E aí, né, pra mídia, pras entrevistas, pra qualquer coisa, posa de bom moço, né? Posa de, não, eu não me importo, não, respeito, não. Você tá entendendo? Mas que no fundo tá cheio de ódio, tá querendo matar todo mundo, tá querendo bloquear todo mundo. Então, o que a gente quer, né, com um artista? A gente quer esse artista que passa uma imagem que ele não é o que ele acha, é só uma imagem para que ele fique bem na foto? Ou a gente quer uma artista que não fique bem na foto, mas que a gente saiba com quem a gente está lidando? Então, é algo que eu fiquei, porra, é isso, sabe? É isso. A gente tem essa Lauren. E mais pra frente também ela vai falar sobre a gente não conhecer os ídolos, né? Eu também anotei isso com certeza. Mas assim, é em outro aspecto. Mas assim, o que ela nos dá é uma verdade. Mesmo, e olha lá, mesmo que a gente não conheça toda a verdade. O que ela nos dá é verdade. É diferente de muitas vezes o que alguns outros artistas ou até pessoas, né, comuns que a gente conhece, o que ela nos dá muitas vezes, né, o que esses artistas nos dão, muitas vezes não é a verdade, é só o que eles querem que a gente acredite. Você tá entendendo? Então, assim, é muito... É bom a gente, né, ter essa ligação com um artista e saber que, tipo, por mais que a gente não conheça tudo sobre ele, quando ele disser alguma coisa ali naquela live, quando ele tiver alguma atitude, a gente fala assim, porra, é ele, sabe? É o real ali. Não tá sendo um negócio programado para sair bem, para ficar legal. Isso é um ponto muito bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Escrevi sobre isso dos haters, porque é algo que eu me lembro muito, né, no fandom. Eu sempre tive a Ali como favorita no grupo. Quem me acompanha mais tempo sabe. Eu sempre chipei Cameron, chipava Normaila, Normaila é ótimo. Normila não, Normaina, né, da Aiden Normani. Enfim, essas coisas de shippers, né, tipo, sempre gostei muito e sempre brinquei muito com isso, até hoje, né, inclusive o meu canal hoje só fala disso. E eu acho muito engraçado, divertido. E eu sempre tento fazer com que as pessoas, a gente entende que isso aqui é brincadeira, que isso aqui não é verdade e tal. Mesmo que algumas pessoas, às vezes, né, levem para outra parte. Mas, enfim, esses haters da Lauren, né, eu escrevi aqui mais para baixo, era algo que eu sempre vi realmente ela passar, né, de como a gente, não falo de mim nem de você, mas assim, como um todo, as pessoas no geral julgavam sempre a Lauren. É punk isso. E as coisas que ela leu nessa live, na época, né, 2015, e aí você lembra que em 2015 você, né, falava algumas coisas no Twitter sobre, você julgava dessa forma, você meio que vê, né, você tem uma visão assim, nossa, muito mais ampla, chega a dar vergonha de mim mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Ela fala muito da indústria, né? De como a indústria é punk ali com as meninas. Ela não chega a se aprofundar na live sobre a relação lá com as meninas, né? No grupo. Mas ela fala na indústria no geral de como trata as mulheres e de como, né, tem essa questão da competitividade. E o que eu acho punk, né? De como a gente cobra as mulheres no geral, né? Em sociedade, mas assim, como artista, né? Tô falando muito, né? Mas enfim. De como a artista mulher é cobrada. De como ela é o tempo todo cobrada. E de como nunca estamos satisfeitos com elas. E a gente exige das mulheres, né? Então, se é uma... Né, gente, desculpa. Mas assim, como a gente exige das mulheres
que ela nos traga novidades e novas eras e clipes perfeitos e conceitos e vamos enchendo ali o saco. E a gente enche o saco por uma música e aquele artista lança uma música e aí 2 dias depois a gente já tá pedindo outra música. Se a música bombar, viralizar, né, entrar pros charts, a gente aplaude, se não a gente já diz que flopou, é culpa da gravadora, é culpa de agente, é culpa do artista, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, sabe? E a Lauren, ela fala de como isso é pesado no quesito de que muitas vezes a gente, né, tá aqui pedindo tudo isso, o artista tá passando por maus bocados e ele não mostra isso pra gente. E a gente tá, nossa, pedindo um monte de coisa ao mesmo tempo, deve ser complicado, né? Atender as expectativas é algo que a Lauren fala também na live, é algo bem difícil. E tem um ponto também na live onde ela fala sobre a Amy Winehouse e de como ela tem uma ligação, uma relação ali com a história da Amy, como ela se emociona. É uma parte até bem emocionante da live, que ela, né, se emociona também. E mostra ela lê algo pra gente que ela escreveu em 2015, indo para um show, indo fazer um show de uma turnê mundial com Fifth Harmony. E é assim, você vê uma Lauren extremamente, né, quebrada, extremamente, nossa, e você fica, nossa, ela não parecia estar assim, né? Inclusive ela fala, mas vocês tiveram um ótimo show e, enfim, a forma que eu estava não é a forma que eu realmente estava, entende? E é foda isso, porque eu acredito que essas exigências, muitas vezes, que a gente tem com esses artistas, né? A forma que a gente tá ali o tempo todo pedindo. Você entra numa live da Lauren, você vai ver as pessoas pedindo música, você vai ver pessoas pedindo tour, você vai ver as pessoas pedindo clipe. Não só a Lauren, mas enfim, qualquer artista, né? E a pressão que é para eles estarem nisso. Alguns vão dizer, mas é o trabalho deles e tal. Ok, eu entendo, mas eu ainda fico com aquele peso ali de que, tipo, é um ser humano, né? É um ser humano que tá ali. Então, é difícil. Eu nunca vou saber, provavelmente, né? Vocês também. A gente que não tá no meio, a gente não sabe. Eu tenho uma leve ali, uma leve, bem distante noção do que seja, porque como eu trabalho na internet, tenho bastante tempo na internet e tenho vídeo, eu tenho YouTube e tal, eu já senti essa pressão das pessoas me pedindo vídeos e eu sei que é bem menor, eu sei que, nossa, nem compara nem nada. Mas você tá entendendo que até eu ali no final do mundo, né? Brasil, Nordeste, Salvador, Itapuã, sabe? Até eu aqui assim, eu sinto como é muitas vezes você ter que atender às expectativas. Por exemplo, esse vídeo aqui, né? As pessoas sabem que os meus vídeos são engraçados e eu tô fanficando toda, eu tô, sabe? E a pessoa abriu esse vídeo, eu tô sentado na cama, falando, sem edição. E aí? Não atendi as expectativas dela, não era isso que ela queria. Eu não queria abrir um vídeo meu pra isso, ela queria abrir um vídeo meu pra dar risada, pra extravasar e fanficar e brincar. Sabe? E então eu sinto esse peso às vezes também, numa escala muito menor, e aí eu imagino como deve ser para esses artistas, né? Sobretudo para as mulheres, que é imensamente pior. Um homem, você vê um homem branco, né? Lança aí uma música, bomba, ele não se dá nem o trabalho de, sei lá, criar um conceito, criar uma estética, fazer uma coisa diferente, inovar. E eu não estou dizendo alguém específico, porque sempre vão querer que eu
fale algum cara específico, mas é qualquer homem branco, principalmente. Você pega qualquer homem branco, você vê todos os shows deles, todos os álbuns, tudo. Muda uma coisinha ou outra, mas é sempre a mesma coisa. Não inovam, não trazem nada de sobrenatural e surreal para fazerem o sucesso que fazem, mas fazem. E é simples para eles. Não é como é para as mulheres. Deixa eu ver aqui. Falei já sobre isso da Amy, né? Foi uma parte muito emocionante. Essa parte da live que ela fala da Amy, dessa relação com a Amy. Eu fiquei bem sentido, devo confessar. Deixa eu ver aqui, ó. Uma das coisas que a Lauren escrevia no caderninho dela lá, e eu achei muito interessante. Ela falou assim: eu não quero ser importante, eu quero que você saiba que é importante. E eu fiquei pensando, eu falei, porra, velho, olha como você se desprende. E isso ela não escreveu agora, tá? Não escreveu agora com seus 20 e poucos anos, depois de tudo isso. Isso aqui ela escreveu lá atrás, 16, 17 anos, quando ela tinha em 2015, tá? Então, imagina comigo, você tá num grupo super famoso, todo mundo falando de você, sabe, revistas, shows lotados, tour mundial. E o que você escreve no seu caderninho pessoal, que você não tem pretensão de mostrar para ninguém, você vê que anos depois ela tá mostrando pra gente. O que ela escreve é: eu não quero ser importante, eu quero que você saiba que é importante. Porra, você... Eu realmente... Eu fico assim... Não é que eu fique... Não é uma novidade, né? Ter a Lauren como uma referência de você... De uma pessoa que tem uma certa sensatez, né? Tem seus erros, como todos, mas tem uma certa sensatez. Mas é muito desprendimento, né? É muito distante daquele ego inflado que geralmente esses artistas têm, né? Essa superioridade, esse achar que é melhor e tal. Então, é um ponto aqui que eu fiquei... Nossa, foi uma das coisas que eu acho que eu mais gostei da live, né? Foi essa coisa dela... esse texto que ela leu é incrível dessa forma que ela enxerga as pessoas, né? Como um todo. Que não existe esse patamar dela sendo ídolo e de que as pessoas estão ali menores. Isso eu achei incrível. Ó, a Lauren finaliza. Aí, isso aqui foi o que mais mexeu comigo na live. Você vê que várias coisas mexeram comigo, mas essa questão aqui, que foi quase mais pro finalzinho da live, mexeu muito comigo, que foi a questão da gente não conhecer os artistas, não conhecer as celebridades, a gente não conhece ninguém. A Lauren, ela fala que o que a gente conhece é parte do que eles nos mostram em música ou parte do que eles nos mostram, né, como eles querem mostrar. A gente não conhece ninguém, né? Ela fala: vocês não me conhecem e eu não conheço vocês. O que a gente conhece é partes, né? Aquelas coisas fragmentadas do que seria a ideia que a gente tem daquele artista. E isso eu surrei para entender. Demorei muito para entender. E quando eu entendi, eu fui massacrado por entender. Até hoje, na verdade, existe uma certa problematização e um certo massacre por eu ter entendido. E então, ela tocar nesse assunto, né? E o que é mais louco é alguém do meio tocar nesse assunto e falar sobre esse assunto abertamente, porque não é algo que os artistas falam, né? Porque o que eles querem, né? A ideia que eles querem é essa, que a gente acredite, né, naquela imagem que eles passam. Então, assim, você vê uma pessoa de dentro falando sobre isso, é importante porque é alguém que vive aquilo ali, então é alguém que sabe.
Por mais que seja óbvio para muita gente já sabe disso. Muita gente já sabe disso. Mas, sobretudo aqui no canal, que o público é mais adolescente, sobretudo no Twitter, né? E nesses fandoms todos que são mais adolescentes, eles não sabem disso. Eles acreditam fielmente naquela imagem que é passada. E fica por isso mesmo. Por mais que a gente tenha exemplos enormes, né? De vários artistas no passado, de tudo que eles passaram. E aí a gente vê muitos que, sei lá, não se assumiram e aí hoje em dia se assume, ou muitos que eram escrotos e as pessoas, né, tinham como, nossa, santinhos. Você tá entendendo? A gente não conhece, a gente não sabe. Tudo que a gente acha que sabe é o que é nos passado, o que é nos mostrar, o que eles permitem nos mostrar. Alguns artistas, a gente tem certos pedaços deles através de músicas. E uns que nem escrevem. E uns que às vezes a música tem 5, 6, 7, 10 compositores. Como é que a gente vai ter uma base daquele artista ali por uma canção, muitas vezes, que tem 10 compositores, 5 compositores? Quem é esse artista no meio dessas pessoas? Eu não estou dizendo que é errado os artistas terem compositores. Muito pelo contrário, tem gente aí, intérprete, né? O Elton John, que, meu Deus do céu, super intérprete, maravilhoso, e ele quase que nunca escrevia aí as músicas dele, os grandes sucessos. Não é isso, não tô menosprezando quem não escreve, eu tô falando que as pessoas acreditam fielmente que aquele artista é aquilo ali. E aí, não, mas olha, aquela música, ele diz isso, isso e isso. Aí você vê aquela música, tem 5, 6 pessoas escrevendo aquela música. Onde é que especificamente está aquele artista ali? Naquela imagem que você criou desse artista, onde é que ela está ali? Então, foi uma parte da live que mexeu muito comigo, que conversou muito comigo, porque é isso. Eu já fui essa pessoa de acreditar fielmente. E eu não falo nem nessa era aí, onde eu era fã, né, de One Direction, de Fifth Harmony, né? Eu não digo nem nessas eras. Eu ainda tinha um pouco disso, mas eu ainda falo de uma era mais para trás, ali numa era de Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez. Eu aprendi muito, né, com essas meninas ali, porque você viu que toda aquela imagem criada delas era completamente distorcida, completamente diferente do que a gente sabe hoje. Mas naquela época eu achava, sabe, quem me conhece assim há mais tempo sabe que Miley Cyrus era Deus no céu e Miley Cyrus na terra. Eu ainda amo a Miley, tipo, Miley é tudo pra mim. Mas assim, a ideia que eu tinha de Miley era completamente diferente. Eu tive um processo de transição, sabe? De parar de ser fã de Miley Cyrus para conhecer Miley Cyrus e me tornar fã de Miley Cyrus. Porque a versão que eu tinha da Miley lá na época de Disney era. E aí eu me questionava, eu falava, como é que eu vou continuar sendo fã de uma coisa que eu nunca conheci? Isso aqui não era verdade, né? Hoje em dia eu trato com muita naturalidade, eu tenho minhas coisas da Hannah Montana, amo assistir Hannah Montana, Disney, Miley, né? Os primeiros CDs da Miley são bem importantes para mim, mas eu tive esse processo, né? E aí, mais pra frente, aí no tempo de One Direction, Fifth Harmony, eu já tava mais ligado. E ainda assim, eu ainda acreditava em algumas coisas. Então, o processo também para poder tirar isso de mim foi grande. Hoje em dia, eu não tenho mais isso. Graças a Deus, hoje em dia eu enxergo os artistas como pessoas ali e eu não me envolvo nesse ponto. Eu gosto muito de fanficar, de brincar. As pessoas tomam isso como verdade, né? Como se não é isso, é o que ele pensa, ele acha que é isso mesmo, e bababá. Infelizmente eu não posso, né, fazer nada por quem acha as coisas que não são, né? Então infelizmente não posso fazer nada. Mas assim, tanto que eu puder deixar claro
do que o meu conteúdo, do que eu faço, de como é fanfic, é brincadeira, eu deixo. As pessoas vão tomar como verdade se quiserem. Inclusive, no TikTok, recentemente, eu fiz um vídeo, né, enaltecendo Shamila, que era uma Camila falando do namorado Sean. E aí muita gente ficou sem entender. Nossa, mas você não shippa Cameron? Você tá entendendo? É porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Gente, eu posso shippar, eu posso gostar, mas se eu falar alguma coisa sobre outro ali, não vai interferir em nada, sabe? É como se eu falar mal ou bem de alguém, não vai interferir no que a pessoa é ou não é. Então, essa parte da live da Lauren mexeu muito comigo, porque conversou muito comigo. E que bom que existem, né? Poucos, mas que existem artistas que se dispõem a fazer esse tipo de live. Não é uma live comercial, não é uma live mostrando um produto, não é uma live mostrando uma música. É uma live se mostrando, abrindo suas feridas, abrindo seu caderninho ali, ó, com coisas que você íntimas e mostrando pra você. Esse aqui sou eu. Você tá entendendo? Que bom. Se você tem 15, 14, 13, você é mais jovenzinho, né, adolescente e tal, e você é fã da Lauren, gosta dela, nossa, eu imagino como deve ser pra você, né? Ouvir e ver uma pessoa ali fazendo isso no meio de tantos que não fazem. No meio de tantos que querem fazer com que você acredite nessa imagem que eles colocam na mídia. Então, muito bom. Muito, muito bom. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão longo, né? Sem edição alguma, tirando as lives, né? Só falando de um assunto. Eu espero que alguém tenha assistido, né? Eu espero que alguém tenha se conectado com isso. Eu vou deixar o link aí embaixo, né? Dessa live. Eu acho importantíssimo. A Lauren fala isso no final da live dela, da gente mostrar para as pessoas, né? Essa mensagem. Muitas pessoas estão precisando dessa mensagem, né? A Lauren, ela, o tempo todo na live, ela enaltece a gente, enaltece os nossos erros, as nossas imperfeições. Não é passar pano ou passar a mão na cabeça, sabe? É você punir o erro, mas você, sei lá, acolher a pessoa a acertar, a aprender. Então, eu nunca na história do canal, tem mais, né? Agora é descarga, mas antes era aquele fã. Eu nunca fiz um vídeo dessa natureza e eu acho que a Lauren me inspirou, né, a ter esse desabafo aqui com vocês. É isso. Comentem aí embaixo se vocês assistiram a live, o que, é que vocês acharam, qual foi a parte que mais tocou vocês, como ela conseguiu abrir os olhos, né, de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou. Já vou, ó, sem edição nenhuma. Jesus, ó, 30 e poucos minutos.